Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui com vocês para a gente fazer nossa correção de língua portuguesa, tá? Então, nós estamos vendo em língua portuguesa, a unidade que nós estamos vendo diz respeito ao gênero diário pessoal. Então, tudo que tem aí nessa unidade vai dizer respeito ao gênero do diário pessoal, mas nada impede da gente trabalhar contextualizado, né, dentro desse gênero, utilizando aí elementos desse gênero para a gente trabalhar com a língua, né, com a forma de escrever, com a escrita, a utilização da letra maiúscula. Então, tudo isso a gente viu lá no início da unidade que a gente ia ver, né? Então, nós vimos dentro da escrita, dentro da linguagem, né, a gente viu a utilização da linguagem formal, utilização da linguagem informal, né? E agora nós estamos vendo os substantivos próprios, né? E o uso da letra maiúscula, tá? Então, para a gente entender o que são substantivos próprios, primeiro a gente precisa entender, em primeiro lugar, a gente precisa compreender o que são substantivos. Então, a língua portuguesa, ela é formada por várias palavras, né? E essas palavras, elas não estão soltas. Essas palavras, elas são classificadas, né? Então, tem palavrinhas que são de uma classe de palavras. Tem uma palavrinha que é de outra, uma palavrinha que é de outra, né? Então, dentre essas classes de palavras, nós temos os substantivos. E o que são os substantivos? Os substantivos são as palavrinhas que nomeiam os seres, nomeiam os lugares, tá? Então, nomeiam os objetos. Então, quando eu falo que eu tenho um celular, o celular é um objeto. Então, a palavra celular, ela pertence a que classe de palavras? Ao substantivo, é um substantivo. Tá? Quando eu falo assim para vocês, eu tenho uma filha, o nome dela é Maria Luísa. Então, eu tô contando para vocês que eu tenho uma filha e o nome desse ser, né, que é a minha filha, é a Maria Luísa. Então, a Maria Luísa também é um substantivo, porque é o nome de um ser. Então, o substantivo é a palavrinha que nomeia os seres, nomeia os objetos, nomeia os animais, né? Que os animais também são seres, né? Não são seres humanos, mas são seres, né? Animais. Nomeia cidades, tá? Então, tudo aquilo que tem um nome, a gente fala, né? O nome das coisas é o substantivo, tá? Quando que a gente consegue identificar o substantivo comum e o substantivo próprio? Então, aí dá uma definição de substantivo comum e de substantivo próprio para a gente entender o que são esses substantivos. Então, substantivo comum, como o próprio nome diz, são aqueles nomes que são comuns a todos os seres daquela espécie. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho 3 cachorros, né? Então, cachorro é o nome próprio, né, dessa espécie de animal, né, que late, que tem pelos. Então, todos são cachorros. Então, quando eu falo cachorro, é um substantivo comum. Todos eles são cachorros, é comum. Mas aí, cada um desses cachorrinhos tem um nome próprio, né? Tem uma cachorrinha que o nome dela é Belinha, a outra cachorrinha, o nome dela é Nina e a outra cachorrinha, o nome dela é Lola. Então, a Nina, a Belinha e a Lola são substantivos próprios, né? Porque quando eu chamo a Belinha, eu não quero ver a Lola, eu quero ver a Belinha. Agora, se eu chamar cachorro, vem aqui. Qualquer um dos 3 que vier, eu tô chamando os 3, que os 3 são cachorros, tá? Certo, pessoal? Deu para entender? Então,
Na coluninha que vocês têm aí, nós temos os substantivos comuns. Gato, menino, menina, escritor, tudo é comum. Agora, na segunda coluninha, essa que está de verdinho, nós temos os substantivos próprios, tá? Então, Romeu é o nome do gato, então substantivo próprio. Greg é o nome do menino, então substantivo próprio. Julieta é o nome da menina, então substantivo próprio também. Shakespeare é o nome de um escritor, então substantivo próprio. Deu para entender? Então, substantivo próprio e substantivo comum. Comum é aquele que é comum a todos. Próprio é próprio de um único ser daquela espécie. Tá bom? Então, por que a gente está vendo isso? A gente está vendo isso porque nós precisamos aprender quando é que a gente utiliza a letra maiúscula. Todas as vezes que a gente escreve um substantivo próprio, nós precisamos utilizar a letra maiúscula. Então, quando eu falo assim, eu moro na cidade de Sorocaba. Cidade não é um substantivo próprio, porque cidade é um nome dado a todos os lugares que tem um certo número de população, tem uma prefeitura, né? Cidade, certo? Mas Sorocaba, aí sim tem que ser escrito com letra maiúscula, porque é o nome próprio da nossa cidade. Então, só tem uma cidade que chama-se Sorocaba. É a nossa cidade, tem que ser escrito com letra maiúscula, porque o substantivo é próprio. Deu para vocês entenderem? Daqui a pouquinho a gente volta com as atividades, tá bom?